Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Obsessão e Suas Máscaras, de autoria da doutora Marlene Nobre. Hoje, nesta aula, vamos falar sobre a aura humana. Concluiu-se no último encontro sobre correntes de pensamento, falando que os pensamentos vertem do tálamo por secreção da mente e não do cérebro, espalhando-se em torno do corpo físico, organizando-lhe a psicosfera ou halo psíquico, conforme descreve André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Esta túnica, a aura humana, é o cartão de visitas de apresentação aos espíritos. Então, o que vem a ser a aura? A aura nada mais é do que radiações energéticas provenientes da conjunção de forças físico-químicas do corpo, bioenergéticas, do perispírito e, o mais importante, são radiações mentais do espírito. Portanto, têm características individuais e expressam o estado evolutivo, moral e intelectual do espírito. Tais radiações interpenetram todo o ser e se expandem além do ser, formando o halo de características e cores próprias a cada ser, passíveis de serem observadas por indivíduos com faculdade para tal, que é a vidência. Então, nós vamos agora ver o que é a túnica luminescente. Por que não somos todos nós que temos a capacidade de ver? Porque nós não queremos. Por que o mal domina o mundo hoje? Porque, como disse o Paulo ontem, o bem, aqueles que trabalham no bem, são tímidos. Por que nós não vemos a aura de todos ainda? Porque nós estamos excessivamente ligados à matéria. E na matéria, meus amigos, não vamos conseguir ver. Temos que aprender a sentir a sutileza desse universo paralelo que é o universo espiritual. Um dia, quando pretendemos de fato buscar e nos envolver com este mundo paralelo, do qual nós viemos e para o qual retornaremos, nós veremos com muita facilidade com esses olhos materiais. Não precisaremos mais dos olhos do espírito para ver a nossa aura. Explicando melhor, então, essa túnica luminescente. Vamos recordar. É comum vermos quadros, pinturas, que apresentam santos ou místicos com auréolas em torno da sua cabeça ou auréolas em torno do seu corpo todo. É muito comum nós vermos isso. É a crença antiga da camada luminosa que circunda esta crença, tanto objetos inanimados quanto seres vivos. Pessoas com sensibilidade visual, como nós falamos há pouco, com vidência, percebem a aura com facilidade. Os teosofistas indicam que há 5 subdivisões. Não quer dizer que nós estamos aceitando. Nós estamos fazendo referência. Os teosofistas indicam, então, que há 5 subdivisões desta túnica luminescente, que nós chamamos de aura, duplo etérico e outras denominações mais. Então, nós temos, segundo eles, a aura da saúde. Isso aqui nós estamos falando mais para referenciar, só, mais nada. Não vamos estudar isso porque não é o nosso escopo, não é o nosso objetivo. Então, nós temos a aura da saúde, a aura vital, a aura kármica, a aura do caráter e a aura espiritual.
Existem outras escolas que chegam a classificar até 7 camadas da aula. Nós não vamos entrar neste mérito, não é o nosso objetivo. Então, segundo alguns sensitivos, existe uma variação nas cores. O que quer dizer estas cores? Elas estão indicando estados emocionais e estados evolutivos do indivíduo. Como é que é a nossa aura quando estamos com ela escura? Os nossos pensamentos, as nossas emoções estão aonde? Lá embaixo. Lá abaixo do pé. Estão lá embaixo nas regiões abismais da psique. Então nós precisamos tomar muito cuidado, é o que nós vamos ver daqui para frente, com aquilo que nós queremos para nós, com aquilo que nós estamos plantando para colher no futuro e analisar com muita profundidade tudo isso que nós estamos colhendo hoje. Por quê que a minha vida é assim? Por que eu me destempero fácil? Por que eu brigo fácil? Por que será? Como é que está a nossa alma? Um dos referenciais. Como é que está a nossa alma? Então, começa aqui com este barão, Karl von Reichenbach, que viveu neste período, de 1788 a 1869. Ele realizou os primeiros trabalhos tentando melhor conhecer esta luminescência que cada um de nós emite. Ele denominou, naquela época, de eflúvios ódicos. O que é eflúvio ódicos? Ódicos vem, ele tirou isso do sânscrito. Ode, em sânscrito, quer dizer, o que penetra tudo. Porque a nossa aura penetra tudo. Em qualquer lugar, como nós vimos no início, interpenetra o nosso corpo e extrapola do nosso corpo. 2 trabalhos seus foram traduzidos do alemão para o francês, nessas datas, por este cientista, Albert de Roche. Agora, não houve, isso aqui é importante, meus amigos, não houve repercussão no meio científico oficial. Vejam só. Mas influenciaram os metapsiquistas da época, de Roche, Daguerre, Louis, nas pesquisas do espírito. Agora, por que razão não influenciaram os meios científicos oficiais? Por que razão? Por uma razão muito simples. Para eles, os cientistas oficiais, ou seja, aqueles do paradigma reducionista materialista, desacreditaram os experimentos, impediram o aprimoramento dos aparelhos, impediram o aprimoramento dos aparelhos que foram construídos para comprovar fisicamente a existência da alma. Quer dizer, isso é normal? É normal em tentar impedir? Sim, é normal. Se formos ver Mesmer, o que fizeram com Mesmer, simplesmente fizeram o Mesmer, reduziram o Mesmer a nada, quando ele falou do magnetismo humano. Aqui é normal, qualquer coisa nova que aparece, até conseguir provar, até o ser humano sair desta, vamos chamar de capa, que ele está, isto é uma verdade que não pode ser mudada, demora muito tempo, meus amigos. Demora. Por quê? Coisas novas exigem que nós nos esforcemos, estudemos. Para que eu vou estudar um negócio desse chamado aura? Tá bom, assim, deixa como está. Estou ganhando dinheiro. Paradigma econômico, financeiro está me dando dinheiro. Para que eu vou mudar isso? Será que eu vou perder a minha boquinha até eu achar outra boquinha? Vou fazer tudo contra. Assim somos nós, seres humanos, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos. Somos excessivamente materialistas. Vivemos da matéria, para a matéria e pela matéria. Por isso essa dificuldade. Mas mesmo assim, este médico inglês aqui, Walter Kilner, decidiu investigar.
ele pegou um corante de diacinina, que é extraído do carvão mineral, que era já usado na indústria fotográfica para sensibilizar radiações infravermelhas. Então, Kilner, nesse livro aqui, A Aura Humana, ele sugere aos pesquisadores aprofundarem as buscas entre esses corantes de coloração azul. Por quê? Pela razão deles terem um menor comprimento de onda do espectro. Isso facilitaria digamos, a captação dessas emanações sutis, que são energias sutis eletromagnéticas da nossa aura. Como Kilner conduzia as suas experiências? Então vamos ver, gente, só para ter uma ideia. Ele fazia o seguinte: colocava um paciente despido contra um fundo negro, iluminado pela luz intensa do dia. Imaginemos a janela. Aqui estaria o paciente, o fundo negro, ele ficaria onde está aqui o nosso companheiro, o nosso filmador aqui, e ficaria observando o paciente. Como ele ficaria observando? De costas para a fonte, para a janela, observava através de uma cuba estreita de material transparente contendo esta solução. Imaginemos aqui um tripé, uma cuba de vidro transparente, colocava a solução, o sol iluminando a pessoa e ele olhando a pessoa através desta cuba. Era desta forma que ele observava as auras das pessoas. Só que tem uns pequenos detalhes que nós vamos ver agora. Isto era suficiente para ver a aura das pessoas. Porém, o que acontecia? Segundo Kilner, o tempo de observação não deveria ser longo. Por quê? Mais que 1 hora diária, pois essa diacinina agia sobre as células fotossensíveis da retina e do nervo óptico, que poderia prejudicar a saúde. Certo? E mais, esse mecanismo não trouxe, é uma pergunta, mas eu já respondo, não trouxe a comprovação da aura. Por que não trouxe? Por uma razão muito simples, é isso que eu estou acelerando para ver. Não especificou o Walter Kilner qual a concentração ideal do corante para se ver a aura. Então ele fazia experiência, em cada um que ele observava, ele colocava uma concentração. E não chegou numa concentração ideal. E não deixou isto anotado, e não deixou isto registrado. Resultado, descreveu dezenas de auras com concentrações variáveis. E aí? Reparou diferenças entre a aura do homem e a aura da mulher. Porém, nas duas auras, ele conseguiu observar 3 formas distintas, que são essas daqui, ó. O duplo etérico, que é a parte mais externa, a parte mais grudada no corpo, que é a camada escura, transparente, uniforme, que rodeia todo o corpo físico e tem essa espessura aqui, ó, de meio a 1 centímetro. Uma aura interna, chamada mais densa, mostra-se uniforme em espessura, de acordo com os contornos do corpo. Inicia-se a partir do duplo etérico, onde termina este aqui. Às vezes, ele observava que esta camada de aura interna, ela já começava direto no corpo. Por quê? Não se sabe o porquê. E na terceira camada, a aura externa, ela inicia depois da interna e tem também uma espessura variável. Falando em espessura variável, qual era a aura do Chico mesmo, gente? 20. Quanto? 20. Nós estamos falando aqui em meio, 1 centímetro. Veja só. Essas duas camadas podem, às vezes, aparecer fundida numa só camada, numa só auréola envolvente do ser humano. Então, apesar de referir-se a uma quarta camada, aura ultra-exterior, ele não deu detalhes dela. Então, se ele não deu detalhes, não tem o que comentar. Quem se habilita a aprimorar esses métodos do Kilner aí, do Walter Kilner? Ele fez isso, parou. A ciência não quis tocar para frente.
criou dificuldade. Alguém se habilita? Quem se habilita? Não vão pensar em dinheiro. Ficar rico com isso. Porque não vão ficar ricos. Fator, paradigma econômico financeiro aí, pode esquecer. Aqui é para uma satisfação pessoal nossa ou para cumprir uma missão que eventualmente alguém assumiu para tentar trazer isso para a matéria. Porque a partir do momento que nós conseguirmos provar que não vai demorar a existência da alma, do perispírito, lembre-se o que já foi dito aqui, a medicina vai mudar radicalmente. 90% dos problemas serão resolvidos psiquicamente. Então, em 1939, Semyon Kirlian e sua mulher Valentina, lá na União Soviética, descobriram esse efeito especial a partir de eletrografia. O próprio nome diz, é gravar eletricamente, porque não tem processo de água ou tinta. É um processo de impressão que utiliza um pó pigmentado, um toner seco, e eletricamente carregado, uma carga negativa, para imprimir cópias em papel a partir de um original. Isso é o que nós temos hoje em fax. Nós temos isso muito comum. Imprimir, faz a impressão direta. Isso é comum hoje. Mas na época não. Não tinha. Então vamos ver, né? Vamos na sequência. Como funciona esse processo? Então é o seguinte, o original impresso, ele é iluminado por uma lâmpada forte, e a luz é refletida e direcionada através de espelhos e lentes para um cilindro fotoimpressionável, que ioniza-se positivamente nas partes correspondentes às áreas a serem impressas. Então ele se ioniza, no que ele ioniza, ele impressiona o papel. Esse cilindro, ele passa pelo papel e impressiona o papel. Máquina de fax, esse papel, é mais ou menos isso que nós temos hoje. O toner, que é uma carga negativa, adere ao cilindro nestas áreas e, por transferência, imprime o papel, como eu disse. O papel passa, então, por um forte e rápido aquecimento, funde o toner e faz com que ele fique definitivamente no papel. É isso que ele fazia. Então, o que ele fez? Chegaram à convicção de que o reflexo fotografado refletia o estado de saúde, bom ou mal, do corpo físico. Então, eles começaram a observar e começaram a fotografar isso. Vamos ver. Somente, olha, em 58 que eles enviaram um relatório ao mundo científico a respeito das suas descobertas. 38, quer dizer, 20 anos. Só a partir de 70, com este livro aqui, olha, Experiências Psíquicas, Além da Cortina de Ferro, desta pessoa, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, que o então chamado efeito Kirlian foi divulgado no mundo. Várias fotos foram obtidas em centros de estudo. No Brasil, aí falei do Dr. Hernani, BPP, Instituto de Pesquisa Psicobiofísica, obteve a primeira quiliografia do Ocidente, uma folha de chuchu. Ele fez isso, Dr. Hernani. Só para vocês terem uma ideia. Aqui é de uma mão, não é mamão fruta, não é isso aqui, brincando um pouco. Bom, o avanço das pesquisas revelou então que muitos fatores ou muitas variáveis interferem no efeito químico. Muitas variáveis. Isso dificulta a repetição dos achados. Vamos fazer uma foto, por exemplo, Kirlian na minha mão. Eu obtenho uma certa foto e vou querer repetir e obter o mesmo resultado. Não se consegue. Esse é um grande problema. Então, isso invalida a proposta de pesquisa da aula através deste método químico. Necessita-se aprimorar a aparelhagem e o método para poder eliminar essas interferências. Alguém se habilita? Há uma segunda opção. Aí, meus amigos, amigas,
Quem sabe algum internauta que é do ramo tem vontade e se habilita a tentar provar realmente e aprofundar as pesquisas nesse campo da quiliografia. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz mais algumas coisas a respeito para nós. Então, esse é o objetivo. É nós pegarmos tudo aquilo que André Luiz trouxe a respeito da aura e trazermos para a nossa discussão hoje. Então vamos ver aqui. Considerando-se como unidade viva, toda célula em ação, tal qual semelhante ao motor microscópico, em ligação com a usina mental, então é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que estas radiações se articulem através de sinergias funcionais. Estas sinergias se constituem de recursos que podemos chamar de tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Essa é a razão, então, traduzir tudo isso de uma forma mais clara. Todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos complexos, revestem-se deste halo energético. Todos nós temos. Por quê? Nós temos células em trabalho, temos correntes eletromagnéticas positivas e negativas em constante atuação dentro do nosso corpo. Nós não vimos que as correntes, quando elas fluem por um condutor, elas geram alguma energia? Nós vimos nos encontros anteriores. Está aqui. 2. Revestem-se dessa espécie de atmosfera eletromagnética que tem características próprias e de acordo com a espécie. A minha aura é igual à aura de um cãozinho, de um passarinho, de um peixe? Não. Cada espécie tem a sua aura própria e característica. Ainda André Luiz diz mais o seguinte, em relação a esta projeção no homem, no ser humano. Diz o seguinte, ela surge profundamente, a aura surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Opa! Começou a encardir a coisa agora. Quer dizer que, então, se eu tiver um pensamento meio atravessado, reflete na minha aura? Diretamente proporcional. Imediatamente, no ato, instantaneamente. O qual, se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade, quer dizer, em volta do nosso corpo, o conhecido corpo vital ou duplo etérico, duplicata mais ou menos radiante da criatura. E continua André Luiz. Nós vamos já, só para tentar mostrar. É este halo que existe, aqui sentado, emanando também um pouco diferente. Aqui mais ou menos homogêneo, e aqui um pouco diferente. Bem diferente. Cada um. Agora vamos pegar a nossa aura, algum tempo atrás, que eu digo não nesta, em algumas encarnações atrás, em que nós estávamos lá embaixo. Como seria a nossa aura? Desta cor aqui, ó, da mesma cor. Totalmente enegrecida. O pensamento humano circula por esta túnica eletromagnética. Por esta razão. Esta túnica eletromagnética é o nosso cartão de visita. Onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, aí vai estar o nosso coração. Onde estiver o coração, está o nosso tesouro. Não é isso que diz o Evangelho? E qual é o nosso tesouro? Cada um tem um tesouro. Uns estão ligados excessivamente ao dinheiro, outros às propriedades, outros, cada um no seu caminho. Não é verdade? Tem um colorido característico, é típico e próprio daquilo que nós estamos focando com os nossos pensamentos, espiritual ou material. Depende do que estamos buscando.
Colorido decorre das vibrações e imagens que produz. Estamos vibrando lá ou vibrando aqui? Portanto, meus amigos, a alma exibe aí em primeira mão, vejam vocês, em primeira mão, as solicitações e quadros que improvisa antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas criadas. Estou aqui pensando que eu vou falar com o Paulo, mas estou pensando, acabei de pensar, está aqui. Mas agora eu mando para ele, quer dizer, é uma fração de segundo, mas está aqui. Mostra tudo aquilo que está saindo do nosso pensamento. Está aí. Nossa mente está aí, mostra tudo. Então percebem por que no mundo espiritual ninguém vai chegar e apontar o dedo para ninguém? Ninguém. Porque da mesma forma que você acha que vai apontar, todos estão vendo quem você é. Não tem chance. Veja como Cristo foi assim, sábio, perfeito. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos estão vendo. Imagina as aulas que ele fala. Meu Deus do céu. Claro, ele falou, imagine as aulas que o Cristo estava vendo enquanto estava entre nós aqui. Sem máquina. Sem máquina. Então continua André Luiz dizendo o seguinte, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, então está aí a aura humana. É peculiar, repetindo a cada indivíduo, interpenetra o indivíduo, estou só repetindo porque está aqui no livro. Interpenetra o indivíduo e o mesmo para emergir dele. Apesar de irregular, assemelha-se a um campo ovoide. Pode ser mais ou menos, assemelha-se. Todos os estados da alma, nela se estampam, esse André falando, Evolução em Dois Mundos, plasmando telas vivas das ideias como se fosse um cinema. Vocês querem ver o que é isso? Leiam o livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco está dizendo que ele está chegando, caminhando, ele está vendo aquela loucura dos companheiros, aquele que se enforcou, ele está vendo ele se enforcar, o outro que deu tiro, o outro... Está tudo lá estampado, é exatamente isso aqui, meus amigos. Está estampado. Por isso é aquela gritaria, aquele desespero. Todo mundo vê o que todo mundo fez. É por isso. Está aí, ó. Aqui está, por causa da luz não dá para ver direito, mas só para se ter uma ideia, mais ou menos isso. Essa fotosfera psíquica que criamos em torno de nós, cuja apresentação depende diretamente da onda mental que emitimos. Ela é ligada diretamente às nossas emissões mentais. Ela retrata os nossos pensamentos, repetindo cores e imagens, as quais correspondem aos objetivos e escolhas, tanto enobrecedoras como deprimentes. Mostra tudo que eu acabei de dizer, o Vale do Suicídio. Coisas nobres e coisas deprimentes. Então não tem o que esconder no mundo espiritual. Não tem, não tem. Então aqui são as ondas que emitimos, tem ondas beta, de 14 a 30 Hz, ondas alfa de 9 a 13 Hz, ondas teta de 4 a 8 e ondas delta de 1 a 3 Hz. As ondas aqui. Aqui estado normal, né? Acordado, consciência normal. Aqui relaxado, relativamente relaxado, calmo. Aqui relaxamento profundo. E aqui, profundo em sonho. Está dormindo em sonho aqui, ó, o estado dela. Essas são as ondas que nós emitimos. Então, observa-se que este halo vital de cada um de nós permanece edificado em correntes atômicas sutis. Estamos falando de energias, nós não falamos em corrente, que a energia ela surge em função dos elétrons, então é a mesma coisa. Falamos de correntes atômicas, oriunda dos pensamentos, que nos são próprios e habituais. Lembrem que o Cristo ensinou, orar e vigiar. Vigiar e o quê, meus amigos?
Por quê? E a resposta? Tudo que nós pensamos está aqui, correndo dentro do nosso corpo. Estou pensando coisas boas, coisas de paz, de harmonia, de equilíbrio, de amor. Então eu trago a paz, a harmonia, o equilíbrio. Mas eu estou aqui elucubrando um plano de passar a perna no Paulo, aqui no Flávio. Então o que vai acontecer? Estou em desarmonia. Por consequência, eu vou me desarmonizar também. Vocês percebem que cada vez mais nós estamos tendo doenças, em especial câncer. Complexo, do ponto de vista médico, mas nós sabemos que tudo se origina do pensamento, perispírito e depois vem para a matéria. Então vamos em frente. Alguma pergunta? Algum comentário aí? Então vamos em frente. Então isso tudo aqui obedece à lei dos quantas de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que imprime à aura frequência e cor peculiares. André Luiz, mecanismos da mediunidade. Olha aí, gente, isso aqui tudo já está tudo previsto. A matéria mental conserva aí o seu mais amplo poder. Aí a matéria mental ela firme, ela faz um estrago muito grande. Volto a dizer o Cristo, orai e vigiai. Porque uma vez emitido, ela encontra ressonância no universo. Ela amplia e volta e complica. É a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias. Essa comunicação nossa está aqui, ó. Matéria mental. É a anticâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia. Aí, é a anticâmara. A aura é a anticâmara. Ela está aqui. Bate o espírito, vai. Então, através dela, o que acontece? Através dela, somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Vistos e examinados. Sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Não tem como esconder, percebe? Não tem como esconder. As simpatias e antipatias são automáticas. Não há necessidade de palavras. Por que, de repente, às vezes, nós, quando conhecemos uma pessoa, nós nos arrepiamos, não queremos, nos afastamos, nem queremos dar continuidade? Aqui, ó. As simpatias e as antipatias são automáticas. Não precisa nem conversar. Agora, tem pessoas que, puxa, uma delícia, é afim, há uma simpatia muito grande. Por quê? Já se conversaram as aulas, já se falaram. Não se falaram em termos de voz, mas elas, uma com a outra, já se entenderam. São similares, são parecidas. André Luiz, ainda em Evolução em 2 Mundos, diz que é através desta couraça vibratória, dessa carapaça fluídica, onde cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços de mediunidade na Terra. Entenda-se mediunidade aqui como atributo do homem encarnado para corresponder-se com o homem sem o corpo físico. Então foi através disso que realmente começou a mediunidade, indo em frente. Então, desde tempos imemoriais, quando a permuta entre espíritos encarnados e desencarnados foi iniciada no mundo, a apresentação da própria aura realizava a seleção. Desde lá atrás, quando nós começamos os primeiros homens aqui na matéria, automaticamente ela realizava a seleção. Os homens melhores atraíam para si os espíritos humanos melhorados. Afinidade, lei da afinidade.
Os homens rebeldes às leis de Deus acumpliciavam-se com entidades da mesma espécie. Automático. A que conclusão nós podemos chegar com tudo isso? Que as ondas de pensamento, por suas características de frequência e trajeto, natureza e objetivo, enovelam-se umas às outras. Resultado? Em função disso, iniciaram-se os núcleos. Que núcleos? De progresso dos homens nobres, que assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores, para então gerar um trabalho edificante e educativo. E também foi daí que iniciaram a associação ou simbiose do quê? Das almas estacionárias. Olha aí, a partir daí que se rebelaram contra os imperativos da evolução, a lei do progresso, estabelecendo obsessões lamentáveis. Então começou tudo aí. Esse é um dos pontos. Quando há afinidade, quando há similaridade, as coisas acontecem. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz o seguinte, deixa bem claro que a intuição, olha só, meus amigos, intuição, não estou falando em inspiração, a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Tem diferença intuição e inspiração? O que é intuição? É isso aqui. Conjunto de conhecimentos próprios adquiridos ao longo das múltiplas experiências do ser, que lhe afloram a mente de forma espontânea, sem a necessidade de que alguém lhe transmita nada. Intuição é meu, aqui dentro, guardado, como assim de cada um dos senhores. Anímico, ânima, de cada um, intuição. Não confundir com inspiração, que é o quê? É a transmissão dos pensamentos e mensagens de uma mente desencarnada para outra encarnada, para que esta mente encarnada possa livremente dispor da figura, da ideia ou do quadro mental que está sendo inspirado a ela. Então eu recebi o que do mundo espiritual? Uma intuição ou uma inspiração? Inspiração. Certo? Edith Fiore, no livro Possessão Espiritual, enfatiza para os seus pacientes o valor desta couraça vibratória, dizendo o seguinte para eles. Olha que colocação, meus amigos e amigas. A aura está para a dimensão emocional, mental e espiritual de uma pessoa, assim como o sistema de imunização está para o corpo físico. Então, o que acontece? No corpo físico, o sistema de imunização enfraquecido deixa o indivíduo suscetível a doenças e infecções. Não é isso que cada um de nós já experimentou na vida? Não é isso que a medicina ensina? Não é isso que a vida prática nos ensina? Uma aura enfraquecida gera vulnerabilidade à invasão de espíritos. Começando a entender por que razão facilmente somos obsediados? Além de estarmos com a aura, digamos, vulnerável, o que será que aprontamos? Vamos a justos. Se estivermos com uma aura, vamos dizer, equilibrada, ocorrerão obsessões? Sim. Porque se eu abrir meu pensamento e quiser, não tem, nem Deus vai contra, porque ele não deroga as suas leis. Mas se eu estiver em equilíbrio, com uma aura bem equilibrada, eu não terei tantos problemas. A vida fica um pouco mais fácil. Continuando. Como fortalecer essa aura? Como é que nós vamos fortalecer essa aura, gente? Tem alguma forma? Tem sim.
Há um método infalível que, se for levado a sério, vai deixar não só a aula tirinho, muito boa, de tão fortalecida como também a mente, o corpo físico e tudo quanto pudermos imaginar. É uma formulinha. Esse método é infalível. É essa formulinha aqui, ó. AADE-APCADE. Uma formulinha fácil, tranquila. Quem é o seu autor desta formulinha aqui? Amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. É essa formulinha, gente. É esta forma. Se amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, a nossa alma estará muito fortalecida. É isso que nós precisamos fazer para ter uma aura muito fortalecida. Esse é o método ensinado há 2000 anos por Cristo e que nos trará paz, amor, harmonia e equilíbrio. Era isso que nós tínhamos para falar para vocês.